Vamos falar hoje um pouco de MPB? Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Papo Furado voltando para falar hoje de MPB, metal popular do Brasil. Muita gente me questiona se eu não gosto de bandas brasileiras. Gente, claro que eu gosto. Claro que eu gosto. Meu gosto, lógico, é moldado ali pelas bandas americanas, inglesas e alemãs. Mas eu também gosto do som de heavy metal que é produzido aqui no nosso país, principalmente aquela primeira safra ali dos anos 80, 90. E é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Antes da gente falar dessa banda legal pra caramba e desse super disco, eu vou pedir a você que se inscreva aí no canal, ó, apertar o sininho, compartilhar esse vídeo, gente, dá o joinha, que isso dá uma fortalecida aqui no canal. Tem esse quadro aqui, o disco obrigatório, e para entrar um disco aqui é muito sério, sabe? Não é qualquer disco que eu coloco, não é qualquer disco bom que eu coloco para vocês como um disco obrigatório. Ele passa aqui pelo conselho do Papo Furado, que é eu comigo mesmo. Mas eu escolho a dedo os discos que eu apresento aqui no disco obrigatório. E hoje eu vou falar desse disco aqui. Esse disco aqui que talvez, para mim, é um dos melhores discos, talvez o melhor disco gravado aqui no Brasil por uma banda brasileira. No caso, o Viper. Eu tenho essa versão aqui, ó, que é uma versão dupla, né? Uma versão que veio com os dois discos, os dois primeiros, o Soldiers of Sunrise e o Theatre of Fate. Mas eu vou me ater apenas ao Theatre of Fate, ok? Beleza? Então, o disco foi... O Viper lançou, né? O primeiro disco, Soldiers of Sunrise, em 87. Os caras começaram precoce pra caramba. Eu não vou ficar aqui contando... falando da biografia do Viper. Enfim, só sei que em 1989 eles arregaçam as mangas e com a formação que para mim é a melhor formação do Viper de todos os tempos, que é o André Matos, os irmãos Passarel, o Ives e o Pete na guitarra e baixo, o outro guitarrista, o Felipe Machado. E aqui na bateria, eles contaram na época com o Voodoo, o baterista do Voodoo, Sérgio Fati. E eles gravaram o Theatre of Fate. Cara, esse disco aqui, maravilhoso. Ele já teve uma produção melhor, ele teve a produção aqui do Roy Howland. Não sei se é assim que a pronúncia. Quando eu ouvi, eu estava muito ligado em Power Metal, eu tinha acabado de ouvir os Keepers do Halloween. E na hora me bateu que os caras estavam bebendo daquela fonte, né? Eu não sei se era de uma maneira proposital, mas eles sempre meio que negaram isso, sabe? Nas entrevistas eu lembro que a Rock Brigade dava muita moral pro Viper, dava muito espaço pro Viper. Eles chegaram a ser capa de revista nessa época, eles fizeram uma crítica aqui imensa na época, eu li tudo. E eles davam mesmo assim uma esnobada, né? Eu lembro que o André Matos falou assim que ele não era louro, não era alemão e não gostava de abóbora. Para dizer que eles não tinham nenhuma influência do Halloween. Essa influência, esse som que eles faziam era de uma maneira espontânea. Tudo bem, cara, eu acredito mesmo. Mas eu sei que na época o Halloween tinha lançado em 87, o Keeper 1, 88, o Keeper 2 e 89 o Viper lança o Theatre of Fate, que me pegou mesmo, cara. Mas o disco, ele é sensacional. Vou dar uma passada aqui rapidinha de música, né? Vou colocar o meu querido óculos aqui. O disco começa com a Illusions, que é uma faixa instrumental. Segue com The At Least a Chance, que tem muito aquela pegada de guitarra dobrada, né? De twin guitars. Depois vem To Live Again, uma música pesada com um refrão legal pra caramba. A quarta música para mim é uma das melhores músicas do Viper de todos os tempos, uma das melhores músicas aí do Power Metal, a Cry from the Edge, que começa ali viajante, depois ela vem com muito peso. A seguinte, sim, é o maior sucesso do Viper de todos os tempos, uma música também legal pra caramba, que é a Living for the Night.
é música composta pelo Pete Passarel, que era um excelente, né? Um excelente compositor. A música é legal pra caramba, começa ali com a baladinha, depois ela tem um peso muito bacana. A seguinte também, a Prelude to Oblivion, que é muito boa também. Parece muito Halloween, daquela época ali dos anos 80. A Theatre of Fate, a que dá nome ao disco, é um power metal muito legal, e o disco encerra com Moonlight, que é praticamente o André Matos tocando piano, uma música muito orquestrada, muito bonita. A turnê do disco durou muito pouco, inexplicavelmente ali na época a gente foi pego de surpresa que o André Matos saiu, cara. Pô, a gente ficou ali, quando eu recebi essa notícia, eu tava indo pro Rock in Rio de 91, e eu recebi a notícia ali no ônibus, ali as pessoas estavam falando que o André tinha saído, eu não quis acreditar, como que o cara saiu ali, na hora que a banda ia colher todos os frutos, né? Já que o disco vendeu pra caramba no Japão, cara. Os caras estavam aí prestes a ganhar o mundo. Infelizmente ele saiu, o Viper continuou, né? O André saiu alegando que por divergências musicais ele também não estava tendo tempo o suficiente de dedicar a sua faculdade lá de música. Ele se formou posteriormente, né? Enfim, depois o André, ele formou o Angra, o Xamã, carreira solo. O André saiu, entrou o Pete assumiu os vocais. Depois eles lançaram o Evolution também, que é um bom disco. A banda teve a carreira internacional. Mas enfim, cara, eu acho que é aquele exercício de achismo, né? Se o Viper tivesse continuado aqui nessa toada, pô, não sei não, cara. Acho que eles seriam maiores que o Angra, cara. Tenho quase certeza disso, que a banda tinha mais ali, ela se formou ali espontaneamente. Mas isso é um outro papo, né? Fica aqui só realmente a reverência desse disco aqui, que é maravilhoso. E em 2012, como eu já tinha adiantado, o André, ele voltou pro Viper, para uma turnê ali que ia durar alguns shows só, e durou quase que o ano todo de 2012. Eles chegaram a abrir pro Kiss. Eu fui num desses shows, no show do Rio de Janeiro. Vou procurar uma foto aí tirada minha aí, cara, que eu tirei deles, cara. O show foi muito legal. Eles abriram com muita honestidade esse show do Kiss. Turnê essa de 2012 que depois rendeu um disco ao vivo. Desnecessário eu falar que depois o André infelizmente faleceu muito precocemente. Eu não lembro direito o ano, cara. Não sei se foi 2019, 2020. Enfim, ele tinha ele tinha a minha idade. Então isso também me chocou demais da conta. Mas ele se foi, o Viper tá aí na ativa, lançou recentemente o disco Timeless, mas fica realmente registrado esse disco, essa obra-prima, cara. Eu acho essa obra-prima do metal nacional e do metal mundial, do power metal, esse Theatre of Fate, lançado lá há 35 anos, no ano de 1989. Parabéns aos caras do Viper, o Felipe Machado, o Pete Passarel, ainda estão aqui na ativa. O Guilherme Martin, né, que tinha entrado na turnê, ainda na turnê aqui dos anos 90, ele ainda é o baterista do Viper até hoje. Depois ele teve um hiato ali com o Renato Gratti. Mas isso, pessoal, quem ainda não conhece, tá hoje em dia nas plataformas digitais, tá moleza de você. Pô, na boa, cara, e se o Viper estiver tocando aí na sua cidade, perto de você, vai lá conferir. Eu conferi, eu vi o show deles no Rock in Rio de 2022, eles tocaram lá no palco Itaú. E tem até um sobe-som que eu fiz no vídeo, que eu fiz a cobertura do Rock in Rio, vou deixar o link aí embaixo. Tá legal? É isso. Complementando, né? Se você hoje tiver de qualquer dificuldade, o Spotify tá aí, tá tudo lá disponível nos streams. Tá legal? Um forte abraço, é um disco obrigatório, passou aqui no Conselho do Papo Furado e eu deixo essa dica para vocês.